que ela pode... É uma ferramenta que ela pode ser utilizada de forma gratuita. Ela tem os planos também, mas a gente pode utilizar de forma gratuita. Desde já eu gostaria de deixar uma consideração, a gente não representa o programa, a gente não tem nenhum convênio com ele, nem está tirando lucro nenhum com este programa. A gente está apenas apresentando que a gente utilizou, gostou, foi prático para a nossa vida aqui na escola, e por isso que a gente achou interessante compartilhar com vocês. A gente fica muito feliz quando a gente aprende algo e que a gente pode compartilhar e facilitar a vida dos colegas também. Então, a ferramenta, como eu já disse, é o Ask Timetables. Eu vou disponibilizar no grupo da oficina, eu vou disponibilizar um documento de Word. E lá tem as informações da oficina, o passo a passo, que ensina desde a baixar o programa, a instalar e a criar um novo horário com a inserção dos dados básicos da escola, disciplinas, turmas, aulas, toda a configuração que a gente tem que fazer no programa, certo? Procurarei ser breve e vou compartilhar a tela com vocês agora. Quando chegar aí, por favor, me avisem. Chegou? Sim. Pronto. Eu vou compartilhar com vocês esse documento de Word, que ele tem as informações básicas aqui da nossa oficina, e aqui embaixo o nosso roteiro. A gente vai seguir esse roteiro na nossa oficina e vocês vão receber esse documento de Word, e ele tem os links, tá bom? Porque se ficar alguma dúvida aqui, a gente sabe que numa oficina online, às vezes a gente não enxerga algo direito. Por isso que eu pedi que quem pudesse utilizar um notebook ou um PC de mesa para assistir a oficina, porque consegue ver mais detalhes, facilita a visualização, né? Mas eu elaborei esse roteiro e vou deixar disponível no grupo da oficina. O primeiro passo, baixando e instalando o programa. Se você clicar pressionar a tecla Ctrl e clicar aqui, você vai para a instrução, vai abrir uma página da web explicando como fazer para baixar o programa, tá certo? Ou seja, todos os passos vão ficar registrados, os passos básicos vão ficar registrados aqui neste documento de Word, que eu vou disponibilizar para vocês. Bom, mas... Tá travando, viu, Helena? O endereço... Se continuar travando, vocês me avisem que eu vou procurar uma solução para a questão da internet. Um plano B de internet aqui, gente. Um momentinho, então. Deixa eu ver se eu estou na rede 5G ou na... Bom, eu vou continuar. Se travar, vocês me avisem, por favor. Prosseguindo. Então, para baixar, o site é asktimetables.com. O endereço é esse aqui, asktimetables.com. Vai estar também no documento de vocês, tá bom? Aqui é o site normal da ferramenta, do software, e ele aqui tem explicando tudo sobre o software. Se você observar aqui em cima, já tem a opção de baixar, tá bom? Quando você clica aqui em baixar, baixa a versão de avaliação gratuita. Você pode usar normalmente. Tá bom? Se você quiser pagar, ele permite que você crie um horário normalmente. A única restrição de você baixar a versão gratuita e não pagar nada é que você não tem os recursos premium, que é a ajuda online, que eles têm consultores que auxiliam a fazer os horários, a questão da geração de horários para turmas, para imprimir, vem com um aviso não registrado, entendeu? Mas dá para utilizar tranquilamente. Então, não é nada de ilegal, a gente pode usar tranquilamente ele na versão gratuita. Então, quando você clica aqui em baixar, ele desce aqui para essa parte onde tem baixar o Ask Timetables. É essa versão aqui. Aqui já está dizendo a versão 2022. Foi essa que eu baixei hoje.
Ela, inclusive, quando você clica aqui, o download já inicia. Eu baixei novamente hoje aqui só para seguir todos os passos. Quando você clica no programa que é baixado, ele instala. Como eu já estou com o meu instalado, mas eu vou seguir os passos. Escolhe aqui o país, o idioma, né? Aqui eu concordo e segue. Só são esses passos. Como eu já tenho ele instalado, como eu já Travou, Helena. tenho ele instalado, ele deu. Gente, mas vamos. Oi, Sônia? Vocês estão me Está ouvindo? travando, Helena. Oi, Helena. Travando, Tá Helena. travando. Está travando? Pois eu vou para o plano B de internet. Pois vamos para o plano B de internet aqui. Um momentinho, 15 segundos eu resolvo esta questão de internet. Eu acho que o sinal nesta sala não está muito bom. Eu vou acessar por outra rede aqui. Acontece dessas, né, gente? Remotas, híbridas. Você me ouve, Sofreu Helena? muito. Ouço sim. O pessoal está Conectou pedindo, se agora, conectei possível, outra vez. ir um pouco mais pausadamente, Certo. Helena. Bom, então, eu estou ouvindo, Sônia. O pessoal está Estou pedindo ouvindo, para ser Sônia. um pouco, ser mais pausado, porque eles estão tentando baixar o software. Ah, tudo bem. Então, o primeiro passo é o baixar o software, né, no ESC Timetables e instalar. Eu tentei instalar no meu, como o meu já estava instalado, não precisa mais, ele deu até um errinho aqui. Bom, então, baixou, instalou, chega a hora da gente abrir o programa. Posso dar prosseguimento, pessoal? Sim, Helena. Ok, deixa eu abrir. Pronto. A tela inicial do programa é essa daí. Depois que você instala, escolheu o idioma Brasil e seguiu. Ele não instala programas extras, só instala ele mesmo, não há preocupação. É só baixar e seguir os passos. Avançar, concluir. Baixou, tinha um link lá na área de trabalho, ele cria um link, né, ESC Timetables, como esse aqui, e ele já abre o software com essa tela inicial. Essa tela inicial tem aqui mostrar tutorial, que ele explica bem direitinho como criar um horário, tem várias dicas, só que esse tutorial é bem longo, gente. E você pode também criar um novo arquivo, um novo horário. Abrir um horário no disco, como aqui, por exemplo. Ele já, na tela inicial, ele mostra os últimos horários que foram criados. Vocês estão vendo aqui, nesses sininhos que aparecem aqui. O ícone deste programa é um sininho. Cada horário é representado por um sininho. Então, quando você abre a tela inicial do programa, ele mostra esses horários. Aqui são demonstrações e aqui foram os últimos horários que eu abri no programa. Criar um novo horário. O passo primeiro, criar um novo horário. Espera aí um momentinho. Abrir o programa, criar um novo horário. Esse aqui. Ele vai perguntar o nome da escola. Você coloca o nome da sua escola. Escola... bem breve, assim. O ano, tal. Agora aqui, esse aqui, aula por dia, ou seja, quantos horários tem na escola. Então, se a minha escola tem 6 horários, lá está 7, eu alterei para 6, que a escola aqui, por exemplo, tem ensino médio, ensino fundamental, eu vou trabalhar com horário da tarde, nós temos turmas de ensino médio e fundamental, assim a gente aprende para os dois. Daí nós temos 5 dias de aulas. De segunda a sexta-feira, 5 dias de aulas. Aqui onde tem sinal, renomear períodos,
é para a gente colocar o horário que inicia a aula e que termina a aula. Por exemplo, a primeira aula aqui, nós começamos às 7 horas e terminamos a segunda aula, ou a primeira aula, nós terminamos às 7h50. Então, nós precisamos alterar esse primeiro horário. O segundo horário aqui, a gente segue, coloca de 7h50 a 8h40 e assim por diante. Ou seja, aqui você vai dizer o início e o fim de cada horário. É interessante a gente preencher esses horários aqui, dizer o horário que inicia e que termina, porque quando a gente vai gerar horários para as turmas, sai essa informação no horário deles. Aí é bem interessante, porque quando eles recebem o horário, já vem o horário que inicia e a hora que inicia e a hora que termina cada horário. Então, aqui nos dados básicos, quando você bota gerar novo horário, que você bota o nome da escola, que você bota a quantidade de aulas por dia, já tem aqui a opção de você botar o horário que inicia e que termina cada aula. Feito isso, colocou o horário que inicia e que termina cada aula, também tem a opção aqui, se você quiser renomear alguma coisa a respeito do dia aqui, se você não quiser que apareça a abreviatura aqui como segue, aparecer o nome todo, você tem a opção de editar. Em vez de aparecer só segue, aparecer o nome todo, segunda. Mas isso aqui é irrelevante, né? Então, pronto. Os dias, os horários e os dias. Pronto. É isso a parte inicial. Aqui tem algumas perguntas, gente. Está em inglês e tal, mas se vocês não responderem, isso não impede a criação do horário, não. Tá bom? Ele pergunta se os professores podem ter lacunas, se tem mais de um prédio, se tem dias diferentes, se trabalha no sábado. As perguntas estão em inglês aqui, mas você consegue formar sem precisar responder todas essas perguntas aqui, tá bom? Então, próximo. Bom, agora nós vamos para a parte bem simples também, mas que requer atenção, que é cadastrar as turmas, as disciplinas e os professores. Cadastrar as turmas, as disciplinas e os professores. Esse primeiro botão aqui, não está seguindo? Espera aí. O primeiro botão aqui, quando você clica no botão, a setinha fica em cima dele, dizendo que ele está ativo. É o botão de inserir disciplinas, tá bom? Esse primeiro, inserir disciplinas. Então, aqui você insere todas as suas disciplinas, tá bom? Se a escola tem ensino fundamental e ensino médio, é necessário inserir neste horário. Por exemplo, no horário, vou trabalhar aqui com o horário da tarde na minha escola. Tem disciplinas à tarde do ensino médio e tem disciplinas do ensino fundamental. Tem professor que trabalha no ensino médio e no ensino fundamental. Então, por isso que aqui você tem que colocar todas as disciplinas que tem no turno. Tá certo? Todas as disciplinas que tem no turno. Então, você coloca português, por exemplo, ou língua portuguesa, o nome completo, como deve. Língua portuguesa. Aí, na abreviatura, agora aqui sim, eu recomendo que a gente faça uma abreviatura simples, porque essa abreviatura é o que vai sair no painel geral do horário. Então, eu sugiro até no máximo 4 caracteres na abreviatura, porque quando você fizer o horário, vai aparecer a abreviatura de cada componente, de cada disciplina. Então, você criou a primeira disciplina. E assim você faz com todas as disciplinas. Opa. Faz com todas as disciplinas. Aqui eu sugiro que bote mate na abreviatura. E assim a gente segue. Cadastra todas as disciplinas. Depois, vem inserir turmas. Então, você insere turma por turma. Eu tenho aqui, por exemplo, o sexto ano A, um exemplo. Esse aqui eu prefiro que deixe completo, tanto aqui no nome da turma, como aqui na abreviatura.
tá bom? Mas se você preferir, também pode deixar só assim, sexto A. Mas como essas turmas, os nomes ficam pequenos mesmo, a gente pode deixar assim direto. Cadastra todas as turmas, turma por turma, sétimo, oitavo, nono, cadastra todas as turmas, ok? Este outro ponto aqui é inserir salas. Na maioria das escolas, essa portinha aqui, que é a portinha de sala, na maioria das escolas a gente não vai utilizar. Quem vai utilizar esta portinha aqui é a escola que tem salas ambiente, salas somente da área de matemática, somente da área de... Tem escolas que em vez de o professor mudar de sala, é o aluno que muda de sala, né, com as salas ambientes. Então, só usa essa portinha aqui para cadastrar salas quem tem salas ambiente, tá bom? Bom, aqui nós utilizamos essas funções, inserimos as disciplinas, inserimos as turmas, todas as turmas, e inserimos todos os professores. Aqui o professor... Opa, nome não. A professora Sônia, por exemplo. Inserir a professora Sônia, inserir a professora Júlia, e assim por diante. Bem simples, essa primeira parte você insere tudo rapidinho, tá bom? Disciplinas no caderninho. Aqui nas pessoas são as turmas de aluno. E aqui no capelo são os mestres, os professores. Nessa portinha, somente para escolas que têm salas ambiente. Gente, vou tomar um golinho d'água aqui, porque eu estou começando a ficar rouco. Heleno, enquanto você hidrata, vamos para o primeiro bloco de perguntas. Perfeito. Kleber pergunta: precisa inserir a carga horária dos componentes quando você está colocando os componentes curriculares? Agora não. Agora não. Primeiro você cadastra, como eu já disse, primeiro cadastra os professores. Olha, gente, por aquele botão, vocês viram que logo no início, quando a gente botou criar horário, já deu a opção de começar a inserir disciplinas, turmas, salas e professores, né? Você também pode, a qualquer momento, vir aqui em cima. No programa, depois que você passa lá naquela opção de criar novo horário, aqui nós temos o menu aqui em cima, né? Menu, onde tem principal, arquivo, especificações, visualizar, horário, opções e ajuda. Aqui em menu principal, você tem a todo tempo as opções de mexer em disciplinas, em turmas, em salas, como eu já disse, somente salas ambiente, que são necessárias inserir aqui, e professores. Agora, após você fazer essa inserção de disciplinas, turmas e professores, aí é que a gente começa a inserir as aulas dos professores dentro das turmas. Primeiro a gente cria as disciplinas, as turmas e os professores. Aí passa a dizer de quem são as aulas e quais são as turmas que esse professor leciona. Tá certo? Agora a gente vai começar, então. Depois que cadastra tudo, eu vou abrir aqui, então, um horário que já está com um monte de professor cadastrado, um monte de turma cadastrada. Cadê? Heleno, Pois tem não. outra pergunta. Pois não. A Anali pergunta: após inserir as disciplinas, não salva nada? Boa pergunta, Nali. É interessantíssimo a gente salvar assim. Como é que a gente salva? Como vocês já viram aqui nessa barra aqui de ferramentas, tem um botão novo, abrir, salvar, imprimir. Para a gente salva bem parecido, até parecido aqui com o ícone de salvamento de quase todos os programas e também do Word, né? A gente vem aqui em salvar. Se vai salvar a primeira vez, é importantíssimo que a gente venha em salvar como, não é isso? E você salva o nome, horário manhã, horário tarde, esse aqui eu simulei o da tarde, horário tarde. É importante que no arquivo você coloque a data também, gente, porque aqui eu faço assim, horário manhã, aí coloco hoje, por exemplo, 21, não dá para botar barra, mas pode botar tracinho na hora de salvar nome, né? Pode botar direto, 21 de outubro. Você sabe que você mexeu naquele horário no dia 21 de outubro. Aí pronto.
salva, porque você pode continuar editando e salvando igual a como você faz no Word, tá certo? O interessante, o bom, o prático desse programa é que depois que você faz esse trabalho no início do ano, que você cadastra as disciplinas, olha, aqui você vê que eu cadastrei todas as disciplinas, né? Aí você cadastra as turmas, você cadastra os professores. Aí, a qualquer tempo no decorrer do ano, você precisa fazer uma pequena alteração, você vai lá, edita o professor, edita a turma, a aula, e assim gera um novo horário de forma mais simplificada. Essa trabalheira de cadastramento é no primeiro horário, na primeira vez que você faz no ano. Inclusive, você tem até a opção de reaproveitar a estrutura de horário de um ano para o outro. Eu posso até disponibilizar também no grupo de WhatsApp um horário simples, né, somente com disciplinas, por exemplo, e vocês partirem a partir dele, já com disciplinas cadastradas, aí facilita também. Porque você pode editar. Eu estou aqui, por exemplo, eu quero editar essa... Eu botei aqui o nome arte, mas eu tenho como editar aqui, eu posso mexer, né, nesse nome aqui. Eu não tenho, na minha escola, eu não tenho sociologia. Sociologia não tenho, eu posso vir aqui e remover. Nesse painel aqui, onde a gente insere as disciplinas, nós temos a disciplina, o professor, a turma, nós temos a opção de criar uma nova turma, nós temos a opção de editar, nós temos a opção de remover, tá vendo? Nesse painel aqui, disciplinas. Temos também aqui aulas, a turma de sociologia. Quais são as aulas de sociologia? Olha, está dizendo que é da professora auxiliadora na primeira série A e na primeira série B. É bem interessante que ele já mostra, que eu já tinha cadastrado no caso, né? Então, a qualquer momento você pode editar qualquer uma dessas informações. Eu estou aqui, por exemplo, nas disciplinas, todas as disciplinas, e aqui está dizendo a quantidade de aulas que eu já cadastrei nessa disciplina. Aqui na turma, ele diz também, quando você vai nessa turma, quando você foi inserindo as aulas e os professores, ele diz aqui, olha, a quantidade de aulas que a turma pegou, que você já cadastrou para essa turma. O ensino fundamental com 25 aulas, aqui no caso, e o ensino médio aqui com 30. Se você esquecer de alguma, você quando estiver visualizando esse painel aqui de turmas, você já vai perceber que errou. Gente, eu falo muito rápido, eu vou desacelerar um pouquinho aqui, porque eu percebi que eu já estou um pouco acelerado. Então, vamos lá. Inseriu as disciplinas, inseriu as turmas, inseriu os professores. Agora vamos lá para a brincadeira de inserir as aulas, que é a carga horária do professor. Dizer quais são as turmas que esse professor leciona. Olha só, vamos aqui o professor Adinamor, por exemplo. Eu vou apagar aqui essa aula de arte do primeiro B. Eu posso apagar a qualquer momento. Eu venho aqui remover arte e filosofia, professor Adinamor. Removi. Digamos que eu não coloquei aula nenhuma para ele ainda, mas eu estou no meu controle. Todo mundo, esse equipamento, esse software, aliás, ele ajuda a gente, mas a gente tem que ter o nosso controle do papel, sabendo qual disciplina cada professor leciona e quais as turmas, não é isso? Então, eu vou aqui, eu sei que o professor Adinamor ensina arte. Heleno? Oi, pois não? É possível ser um pouco mais pausado? Ok. Então, eu estou aqui no professor Adinamor. Professor Adinamor. Agora eu vou cadastrar as aulas do professor Adinamor. Cliquei no nome do professor Adinamor e eu clico aqui embaixo em nova aula. Eu sei que o professor Adinamor é do componente curricular de arte. E ele vai trabalhar com a turma. Onde é que eu escolho a turma? O professor está aqui em cima, aqui está a disciplina, e aqui eu vou escolher a turma que o professor Adinamor trabalha com arte. Então, arte na turma
primeira série do vespertino. Marquei aqui, certo? Aqui embaixo, quantas aulas de arte o professor Adinamor tem por semana? O professor tem uma aula de arte. Então, portanto, uma aula simples. Pronto. Ele tem também, eu vi que ele tem aula de filosofia, né? Então eu vou aqui e vou cadastrar mais uma disciplina para ele. Olha aqui, abriu o professor, está aqui o professor aqui em cima. Aqui abaixo, qual é a disciplina que o professor leciona? Ele leciona, eu preciso colocar uma aula para ele agora, à tarde, de filosofia. Cliquei em filosofia. E agora a turma, ele leciona na turma primeira série A, e é uma aula simples também. E deixa eu concluir o dele aqui, porque eu tirei a outra aula dele, ele também tem filosofia, na primeira série B. Pronto, cadastrei a aula do professor. Gente, esse professor tem disciplinas, tem componentes que tem apenas uma aula. Agora, o professor que tem... Vou aqui para o professor Jonimar, por exemplo. Este professor tem 4 aulas em cada turma. Como é que eu vou cadastrar a aula dele? Deixa eu apagar aqui essa aula aqui do 9º ano A dele. Olha, quando eu quero apagar uma aula, o professor não vai dar mais aula nessa turma. Se eu quiser apagar, eu venho aqui, olha, apaguei. Apaguei a aula do 9º ano A. Ah, preciso voltar à aula da turma. Professor Jonimar, qual é a disciplina? Matemática. Escolhi a disciplina dele. Qual é a turma? 9º ano A, vespertino. Ah, só que matemática não é só uma aula, são 4 aulas. Aí, gente, eu vou ter a opção de colocar as 4 aulas simples, ou seja, ele vai ter 4 aulas separadas. Ou eu posso colocar, por exemplo, 2 aulas duplas, ou seja, ele vai ter 2 aulas em um dia e 2 aulas em outro dia. Tá certo? Então, nesse caso aqui, até aqui o sinal aqui da turma já aparece um pouquinho mais longo, mostrando que ele tem aulas duplas. Olha, quantidade, 2 aulas duplas. Digamos que eu não tinha colocado nada aqui de aula para o professor Jonimar. Remover aula. Você pode pressionar a tecla Ctrl também e ir selecionando várias aulas. Eu vou remover essas aulas daqui, dessas turmas que ele tem. Ele só está... Eu cadastrei a aula do professor Jonimar no 9º A. Está aí a aula do professor Jonimar no 9º ano A. Mas ele tem aula em mais 3 turmas. Eu preciso ir cadastrando uma por uma? Pode sim, ir cadastrando uma por uma aqui embaixo, nova aula, e fazer do mesmo jeito que fizemos com essa. Nova aula, escolher a disciplina, escolher a turma, e se as aulas serão simples, colocar se é dupla, se é simples, se é tripla, tem as diversas opções. Ou então eu posso clicar aqui nessa aula e botar aqui, ó, copiar para outra turma. Professor Jonimar tem aula em mais 3 turmas. Quais são as outras 3 turmas que ele tem? O 9º ano B, são 4 aulas A. São 4 aulas na primeira série A e são 4 aulas na primeira série B. Eu venho aqui, ó, copio. Então, na hora de cadastrar as aulas, você tem a opção de vir aqui em nova aula e ir cadastrando uma por uma. Ou então cadastra a primeira aula, se é, por exemplo, professor de matemática, e ele tem 6 turmas, cadastra a aula da primeira turma, depois vem copiar. Tem a opção de copiar para outro professor também, viu, gente? Copiar para outro professor, copiar para outra turma, no caso, seleciona as turmas que vai ser copiada a aula que você cadastrou, e assim você faz de forma mais rápida. Tá certo? Bom, gente, assim vocês fazem com todos os professores.
diz, vem nova aula. Por exemplo, a Aparecida, que é de ensino religioso. Deixa eu apagar ela todinha aqui. Pronto. Apaguei a Aparecida. Ela está só com a primeira aula aqui. Né? Primeira aula de Aparecida, ensino religioso. Ela é do 6º ano B, só é uma aula de ensino religioso. E criei a primeira aula. Ah, eu vou botar as aulas para as outras turmas. Eu venho aqui em copiar para, aqui embaixo, copiar para, e escolho todas as outras turmas que é Aparecida da aula de ensino religioso. Opa, não tem ensino religioso na primeira série do ensino médio vespertino. Só vou botar no ensino fundamental. Ok, pronto. Todas as aulas de Aparecida. Feito isso, pessoal, entenderam como cadastra as aulas de cada professor? Tem alguma dúvida no momento, Sônia? Tem, Helena. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui, porque eu estou com 2, senão vai dar microfonia. Pronto. Sônia? Em relação a salvar, a Analita diz o seguinte, que pergunta no próprio programa, na tela que eu estava inserindo. Porque você ensinou como é que salva normalmente. E aí, pelo que eu entendi, era na tela que você estava inserindo, se tinha como salvar apenas... Anali, dá para você abrir o microfone e se expressar, que aí fica melhor dele explicar. Anali, você está por aí? Oi, um momento, estava desligando o ventilador. É isso mesmo, Sônia. Quando ele apresentou a tela, então eu vi o nome salvar lá embaixo. Aí minha dúvida era se a cada etapa, não só no momento que ele começou, né, a inserir nomes, turmas, se cada etapa seria necessário salvar. Ou se não, eu posso deixar para salvar no próprio programa após concluir tudo. Pode salvar no final, mas é melhor, a gente sabe que às vezes essas máquinas pregam as peças na gente, né? Então é interessante. Porque depois que você salva a primeira vez, que ele já aparece, ó, já fica mostrando aqui em cima, aqui ó, no centro, já mostra aqui o horário, tarde, a data, como eu botei a data, né? Aí depois que você salva a primeira vez, só é clicar no disquinho e salvar. Pronto. Disquinho, salvar. Porque a minha dúvida, eu achei que só iria para a etapa seguinte após salvar, mas não necessariamente, né? Eu posso concluir as etapas e salvar o final. Isso, pode ok, sim. Obrigada, Helena. Obrigada. A outra dúvida é o seguinte, Kleber faz um comentário e depois pergunta. O problema do horário são as restrições dos professores. Show, vamos chegar As agora. preferências dos dias. O programa permite fazer essas observações? Permite, sim. Pronto. Nós cadastramos as disciplinas, nós cadastramos as turmas, agora nós vamos para as benditas disponibilidades, que ninguém aguenta. Então, pessoal, aqui em professores... Heleno, antes de você... Já respondeu para ele que sim, e agora você vai fazer isso na prática, não é isso? Vou fazer isso na prática, sim, sim. Pronto, mas antes disso, Alcida pergunta. Aguarde só um pouquinho. Certo. Ao criar a primeira turma, é possível copiar o registro para a segunda turma e apenas ajustar os nomes? Eu estou entendendo. Ela criou a primeira turma e botou os professores. Não, é melhor fazer assim, criar todas as disciplinas, criar todas as turmas, entendeu? Não tem como copiar uma turma, entendeu? Você tem que criar todas as turmas. Eu acho que é porque ela é do meu time, Heleno. Ainda faz horário sem ser digital, analógico, sim. Entende? Pois é, você cria todas as turmas, cria todos os professores, todas as disciplinas, cria todas as turmas, né? Cadastra os professores, cadastra as turmas, disciplinas, turmas e professores. Aí, em cada professor, você insere as aulas. E, como eu já disse, tem a opção de você copiar, como eu mostrei no caso de Aparecida.
copiei a turma do sexto ano A, copiei para todo o ensino fundamental, não é isso? Mostrei com o caso de João Nilmar, criei uma aula aqui e copiei para as outras turmas que ele trabalha. Esse é o passo mais fácil que tem, tá certo? Eu não conheço essa outra, copiar tudo de uma turma para outra, e sim copiar as aulas do professor. Bom, mas onde é que a gente mexe com as disponibilidades do professor? É nessa tela aqui mesmo, onde a gente tem as informações do professor. Essa mesma tela que a gente insere os professores, a gente trabalha... Olha, vocês estão vendo que aqui está vermelhinho, deixa eu aumentar aqui, tem vermelho e tem verde. Cada campo desse vermelhinho indica uma restrição. E um tem verde, indica uma disponibilidade. Aí, como é que a gente visualiza isso melhor? Por exemplo, eu vou clicar aqui na professora Damiana. A professora Damiana tem poucas aulas aqui, só tem 2 turmas. O que é que acontece? Quando eu clico aqui na professora Damiana, se eu clicar 2 vezes, abre as informações dela, dizendo que ela tem 2 aulas, só são 2 aulas. 2 aulas de língua inglesa. Mas se eu clicar só uma vez, fica só azulzinho aqui, né? Ó, só uma vez, fica azul. Um duplo clique, abre as informações de aula da professora, as aulas da professora. Mas se eu vier aqui em tempo livre, eu vou dizer quais são os dias e horários que a professora Damiana está disponível. Damiana só está disponível na quarta-feira. Olha aqui, aí, segunda, terça, quarta, quinta. Descendo aqui são os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aqui são os horários. Se sua escola é de horário integral e tem 9 horários, por exemplo, você, na hora que for cadastrar, você vai estar 9 horários, vai estar aparecendo aqui, né? A nossa tem 6 horários. Então, está aqui aparecendo os 6 horários. Como é que eu digo... Se pode ou se não pode esse professor dar aula, marcando ou desmarcando. O X indica que o professor não pode dar aula nesse horário. E esse sinalzinho aqui indica que o professor está disponível nesse horário. Mas digamos que eu quero abrir todas as aulas para essa professora. Ela pode todos os dias da semana, menos o primeiro horário. Está vendo o primeiro horário aqui? E ela não pode no primeiro horário. Ela pode todos os outros. Você pode ir marcando assim, olha, casa por casa e alterando. A interrogação diz que você até pode botar a aula para esse professor nesse horário, mas ele ele prefere que não coloque. Só coloque em último caso. Sabe aquele professor que diz assim, não, se não der para caber na quarta-feira, pode botar 1 ou 2 na quinta. Aí você vai 1 ou 2 na quinta, deixa assim com essa interrogação. Se você botar um X, o programa... Por exemplo, a segunda-feira aqui, está tudo com X vermelho. Então, o programa, quando você manda gerar, ele não bota aula para essa professora na segunda-feira. Quando está verdinho, bota em tudo. Eu quero mudar tudo ao mesmo tempo. Tem condições? Tem. Olha aqui, ó. Você clica nos números. Aqui está dizendo que essa professora não pode dar aula nenhum dia, né? Se eu deixar tudo vermelho. Não, mas ela pode na quarta-feira. Eu posso clicar aqui na palavra quarta-feira e abrir a quarta-feira inteirinha para ela. Cada vez que você clica, você muda a disponibilidade do professor. Então, ela pode na quarta e ela pode na sexta. Um exemplo. Entendeu? Vou botar 3 dias. Ela pode na quarta, quinta e sexta. Olha. E assim você faz com todos os professores. A professora Jane Cleide não vai mais poder, ela arranjou outro emprego, não vai mais poder na segunda. Compensação, ela disse que vai poder na quinta, na sexta, e assim vai. A professor Janimar, não, ele agora vai poder, não é aqui não, ele vai poder dar aula todos os dias, menos o sexto horário. Por quê? Porque ele trabalha à tarde. Então, eu vou bloquear o sexto horário, ou ele trabalha no turno sequente. Então, eu vou bloquear, se o professor trabalha de manhã, na escola de 6 horários, não pode pegar o primeiro da tarde. Então, eu bloqueei aqui, pronto, bloqueei. E assim vocês fazem com todos os professores, marcando os dias e os horários que eles estão disponíveis. Certo, gente? Então, quando a gente termina
de marcar todas as disponibilidades, adicionar as disciplinas, as turmas, os professores, e dizer qual é o tempo livre, que é aqui, ó, não tem esse reloginho, tempo livre de cada um deles, quando vocês fazem tudo isso, aí sim surge a opção de fazer o horário. Aqui embaixo aparecem todos os cartõezinhos, estão vendo? Aqui embaixo, essa opção aqui, onde está mostrando as aulas de cada professor. Quando você passa o mouse em cima de cada um dessas aulas, essas aulas são chamadas de cartões pelo programa. Quando você passa o mouse, ele está dizendo de quem são essas aulas. Porque também, gente, na hora de cadastrar os professores, você tem a opção de escolher uma cor para cada professor, certo? Porque facilita, fica visualmente mais simples para observar um horário. Como é que você faz esse detalhamento? É na hora de cadastrar o professor. Aqui está o professor. Na hora que você vai cadastrar o professor, ou aqui em editar, você tem a opção de escolher uma cor para o professor. O sistema sugere automaticamente. Tanto que quando eu estava mostrando, eu criei o professor aí, ele criou automaticamente. Mas você tem a opção de mudar as cores do professor. Observe que aqui, em cada um dos professores, tem uma corzinha. Tá vendo? Tem uma cor. Professor Márcio, por exemplo, é esta cor aqui. Portanto, é esta cor que está aparecendo aqui embaixo. Márcio Artes. Márcio, ele trabalha com artes do 6º ano A. Esse cartão que está aberto aqui é do 6º ano A. Como é que eu sei que é do 6º ano A? Porque eu passei o mouse aqui em cima e ele já está me mostrando aqui que foi o cartão do 6º ano A que eu toquei. Por quê? Esse programa tem a opção de você fazer o horário automaticamente pelo software, ou se você é analógico e quer continuar com a mania parecida ainda, tem a opção de você ir arrastando os cartões também. Eu prefiro gerar automaticamente o horário. Depois que botar os professores, botar as disponibilidades, cadastrar as disponibilidades, cadastrar os professores, eu prefiro cadastrar via sistema. Como é que faz isso? Aqui, nesse botão Criar Novo. Tá certo? Sônia, alguma dúvida no momento? Sim. Joalisson pergunta, e quando uma disciplina não tem professor? Excelente pergunta. Quando uma disciplina não tem professor, para que não fique a lacuna no horário, né? Inclusive é até bom também para os alunos, tal, quando você divulga o horário, já tem a informação lá que o professor está em falta, né? Então, eu costumo, por exemplo, digamos que esse professor aqui, a Dinamor, não está mais, eram aulas de filosofia, artes e tal. Eu prefiro fazer da seguinte forma, eu venho aqui e cadastro. Por exemplo, filosofia está em falta. Eu boto filosofia, em vez de botar o nome do professor, eu coloco filosofia em falta. Sabe por quê? Porque lá no horário vai aparecer que está vago porque está faltando professor. Então, toda vida que tem... Aqui eu faço dessa forma, a forma que eu achei melhor, e eu cadastro as aulas, deixo cadastrado como se fosse o professor. Tá bom? Em vez de aqui, a Dinamor, por exemplo, digamos que ele não está mais aqui, eu posso colocar em falta, né? Filosofia em falta. Porque daí, quando você gera o horário, aparece lá que está faltando professor. E entra na grade no horário normal, né? Quando a gente está fazendo. Bom? Tem outra pergunta, sim. Joalisson questiona. Quando disciplinas têm carga horárias diferentes? Aí a gente cadastra com carga horárias diferente. Como foi o caso que eu mostrei aqui, do professor... O professor Janimar, por exemplo, são 2 aulas, ou são 4 aulas, né? 2 aulas duplas. Agora tem professor, como é o caso de Aparecida, somente 1 aula, né, em cada turma. Você cadastra a quantidade. Será que foi essa pergunta que ele fez? Joalisson, você ainda está por aí? Quer se expressar melhor?
Boa noite. Boa noite. Eu acabei entendendo porque eu estou mexendo aqui no aplicativo enquanto estou assistindo. Mas era, por exemplo, história. Ele tem 2 aulas em uma turma e, por exemplo, 4 aulas em outra turma. É só ficar mudando por turma, não é isso? Pronto, eu vou mostrar aqui o exemplo da professora Laís. Porque ela só tem 6º e 7º ano. Mas digamos que eu preciso dar uma aula aqui de Laís no 9º ano. No 9º ano só são 2 aulas de história. Eu deixo só 2 de história. 9º ano. Tem que escolher a turma do 9º, né? 9º ano. Digamos, aí eu coloco só 2 de história, porque no 9º ano, história só tem 2 turmas, não é isso? Aí só para complementar minha dúvida, quando eu quero que fique 2 aulas seguidas, eu tenho que colocar naquele formato aula dupla, não é isso? Você pode, 2 aulas seguidas, você bota uma aula, se for só 2 aulas a disciplina. Por exemplo, no 9º ano, em história só tem 2 aulas semanais, então é uma aula dupla. Se forem 4 aulas que a turma tem, serão 2 aulas duplas. Aí no horário vai sair seguido. Vai sair seguido. Ok, obrigado. Valeu. Gente, peraí, eu tirei essa turma aqui, eu acho que foi o 7º. Ô, Heleno, eu tenho uma dúvida exatamente aí, Anali, onde você está explicando a Joalisson sobre essa aula dupla. Eu tenho uma dúvida exatamente aí. Aí, Diga. quando você estava apresentando, espera aí, que eu estou aumentando aqui. Tem assim, aula / semana. Então, não são as aulas que eu tenho por semana daquela disciplina, não é isso, não? Eu entendi assim. Eu estou confusa com ela. A aula / semana, e aí você botou 2, mas digamos matemática, que são 4 aulas. Eu sei que matemática eu tenho 4 aulas por semana. Eu não posso botar aí 4, mas aí eu quero que ela seja somente uma aula em cada dia, digamos assim. Eu não então posso vai botar ser 4. Sim. 4 simples. Pronto, entendi. Então, esse aula / semana, eu vou dizer quantas aulas o professor tem na semana, não é isso? Isso. Ok, Agora, obrigada. que você quer as 2 juntas, aí tem que botar dupla. 2 aulas duplas já é equivalente a 4. Não é isso? Se você quer que sejam separadas, aí você bota 4 aulas simples. Simples quer dizer que é uma aula por vez. Então, peraí, se colocar 4 simples, ela obrigatoriamente vai colocar uma aula em cada dia. Não necessariamente. Ele vai tentar colocar uma aula a cada dia. Mas se por acaso as condições das disponibilidades dos outros colegas não permitirem, aí ele vai tentar botar 2 em um dia. Entendeu? Entendi. Eu vou botar nessa professora aqui, eu vou botar 2 duplas, que ela tem 4 aulas, eu vou botar 2 duplas, para ficar diferente aí. Eu na realidade, eu prefiro aulas simples, que eu acho que o professor rende mais com aulas simples. Aula dupla, depois da metade da segunda, já fica muito improdutiva. Essa é uma opinião que eu tenho. Mas, assim, cada um sabe quem são seus professores, qual a dinâmica que eles gostam, a metodologia deles. Bom. Heleno? Pois não. Eu tenho uma dúvida. Sim. Veja bem, eu tenho professores que tem dias que querem aulas duplas e tem dia que quer aulas simples, em função das atividades que exercem em outras escolas. Então, veja bem, há possibilidade de colocar, por exemplo, 2 aulas de matemática, que vai dar uma dupla, e 2 simples para dar as 4 aulas? Sim, a dificuldade, dá para você colocar aulas simples e duplas, porém, para uma mesma turma, porém, já dificulta essa questão de você dizer quais dias vão ficar as aulas simples e quais dias vão ficar as aulas duplas. Embora você possa editar depois o horário de forma manual, arrastando. Mas aí não é tão prático. Mas tem condições. Por exemplo, Laís, digamos que nessa turma ela quer uma aula dupla, eu posso editar aqui a turma 6º ano A. Ela quer uma aula dupla, um dia ela vai ficar com 2 aulas. Mas só que o 6º ano A ainda precisa de mais 2 aulas de história. Então eu venho aqui em cadastrar nova aula de história, no 6º, história, 6º ano A, aí eu boto 2 simples. Então, 2 simples. Então, essa turma 6º ano A ficou com
2 aulas simples, 2 aulas, quantidade 2, duração 1. 2 aulas simples, e ela ficou com uma aula dupla, totalizando 4. Então, é possível, sim, colocar uma dupla e 2 simples para um professor de História, ou Ciências, ou Matemática, quando é o caso de 4 aulas, né? Certo? Porque, gente, deixa eu dizer uma particularidade também desse programa. Se a gente colocar muitas aulas duplas, diminui as possibilidades dele gerar o horário. Muitas vezes, se for uma escola maior, dependendo da disponibilidade dos professores, pode ser que dificulte. Então, aulas simples facilita a geração do horário pelo sistema, aulas simples. Mas isso não impede que a gente faça dupla, não. Mas a dupla, se a gente colocar aula dupla em todo mundo que tem 2 aulas, todo mundo que tem 4 aulas, a gente colocar só aulas duplas, no final, às vezes, não dá certo. Aí é onde a gente vai podendo, vai revendo o horário e faz os ajustes. Ah, não, eu botei só aulas duplas para professor tal, mas o horário não está fechando. O que é que eu faço? Eu posso ir lá e desmembrar e deixar aulas simples. Editar a aula do professor e deixar simples. Boa dica, Heleno. Heleno, antes de você concluir aí, Alcida já levantou a mão 4 vezes. Alcida, pode falar. Desculpa, eu não ouvi que tinha sido tantas vezes, é porque eu não queria passar a oportunidade, que a pergunta é bem aí. Se a gente cadastrar todas as aulas de todos os professores do sistema como simples, a possibilidade da gente lá, depois que for ofertada a proposta do sistema, a gente tornar essas aulas duplas manualmente? Tem sim. Tem sim como arrastar os cartõezinhos e ir organizando. Agora fica parecido com o que a gente faz com o horário analógico, né? Mas tem essa possibilidade, tá certo? Eu sugiro que a gente tem... Como faz para quebrar essas aulas dos professores, para ele ter determinadas aulas simples e as outras duplas? Pronto, foi como eu mostrei aqui no exemplo de Laís. Laís tinha, como ela, por exemplo, ela tem no 7º ano B, ela tem 4 aulas simples, ou seja, vai ser uma aula a cada vez, né? O 6º ano lá, por exemplo, ela estava desse jeito, estava com 4 aulas simples. Eu peguei, editei, deixei ela com 2 aulas simples e mais 2 aulas, mais uma aula dupla. Uma aula dupla é o equivalente a 2 aulas. E 2 aulas simples, totalizando 4 aulas aqui no 6º ano A. Entendeu? Dá para a gente quebrar assim também. Certo, obrigada, compreendi. Aí, digamos... A versão que eu estou tentando fazer aqui, acompanhando, é dos anos iniciais, aí não tem essa troca de turma. Agora eu entendi, obrigada. Joia. Aí aqui, ó, por exemplo, professor Junimar, eu coloquei todas as aulas duplas, 2 aulas duplas. Mas aí eu estava lá fazendo o horário e não deu certo. Eu posso vir aqui e alterar, né? Gente, então é isso. Inseriu as disciplinas, inseriu as turmas. Ah, gente, tem um detalhe aqui com relação a turmas. Aqui na nossa escola, nós temos turmas de ensino fundamental e ensino médio à tarde. E ensino médio são 6 aulas. Fundamental são 5. Como que eu posso criar um horário para o turno inteiro, tendo professores que transitam entre as turmas do ensino fundamental e as turmas do ensino médio, mas que o fundamental tem 5 aulas e o médio tem 6? Como é que organiza? A gente vem aqui, olha, do mesmo jeito que a gente mexeu nos horários, nas disponibilidades dos professores, a gente não veio aqui, não clicou em tempo livre e não disse qual eram os horários que cada professor tinha disponível, o tempo livre que cada professor tinha. A gente pode vir também aqui em turmas, e dizer qual é o tempo livre, ou seja, onde pode entrar aula para aquela turma. Para quê? Para que eu possa bloquear o 6º horário desta turma aqui do 6º ano, porque o ensino fundamental só tem 5 aulas. Então, está aqui a turma, eu venho aqui em tempo livre e bloqueei a 6ª aula. Então, não entra aula para a turma do 6º ano, porque o 6º ano, até o 9º ano do ensino fundamental, só tem 5 aulas.
certo? E a primeira série e a segunda série do ensino médio eu deixei com 6 aulas, certo? Cadastrou disciplinas, turmas, professores, diz a disponibilidade de cada professor, o tempo livre de cada professor. Agora sim, eu posso vir aqui em turmas e verificar se eu cadastrei as aulas de todas as aulas da turma. Se eu vier aqui, gente, e apagar essa aula de língua portuguesa de Lisandra do 6º ano A, apaguei aqui Lisandra, cadê? Daqui apaga, aqui, remover. Apaguei Lisandra. Olha o que vai acontecer com a turma do 6º ano A. Está dizendo aqui que está faltando aula. Só tem 21 aulas cadastradas. Assim como também, se eu me atrapalhar e colocar mais aulas para um professor do que ele tem, errar uma turma, vai aparecer aqui que eu errei a quantidade de aulas do professor e tem uma aula a mais. Certo? Então, deixa eu voltar à aula da professora. Sim, deixa eu pegar a aula, ela também... Pois não? Pois não? Heleno? Estou ouvindo, Sônia. Anali está com a mão levantada. Eu acho que aí, nessas explicações, ela pode falar agora? Pode sim, pode. Anali? Eu levantei e baixei, porque ele começou a explicar isso, sobre essa questão. E se eu cadastrar aula a menos ou a mais? Então, pelo que eu entendi, Heleno, essa quantidade de aulas aí, ela vai sendo gerada automaticamente, no momento que você vai inserindo, é isso? Isso, exatamente. Olha, Quando eu apaguei a começou aula... a explicar e tirou isso esclareceu minha dúvida, aí eu baixei a mão. Quando eu apaguei a aula da professora Lisandra, já diminuiu automaticamente ali no apurado da quantidade de aulas, né? Olha, aí a gente pode criar a aula da professora Lisandra diretamente aqui na turma ou abrindo a professora Lisandra aqui. Na turma, aqui na professora vocês já viram como é, né? Eu abro aqui a professora Lisandra e insiro a nova aula que está faltando. Ela é do 6º ano A e do 6º ano B. Mas se eu quiser criar uma aula também aqui pela turma, eu estou aqui na turma. Aqui está faltando uma aula. Eu vou verificar. Eita, eu não botei aula de qual disciplina? Ah, já sei, foi de português, está faltando aqui. Eu venho em nova aula, seleciono o professor. É outro caminho também que a gente pode fazer através da turma. Seleciono a disciplina e digo como é que eu vou querer as aulas de Lisandra. Eu vou querer 2 aulas duplas. Pronto, são 4 de português. Pronto, voltou a aula de Lisandra, totalizando agora 25 aulas na turma. Normalizou agora. Gente, aí aqui está a sequência. Você tem como ordenar aqui, tá vendo? Clicando aqui no nome, onde tem essa setinha, você ordena as turmas. Se você quiser bloquear a ordenação que você fez, vem aqui nessa chavezinha e bloqueia, para poder não ficar mudando, variando. Assim como também na lista dos professores. Se você quiser listar os professores por ordem alfabética, você clica aqui em cima e ele bota na ordem crescente ou decrescente. Aqui em cima, no nome, você clica na palavra nome. Aí, se você quiser bloquear também depois aqui, porque às vezes a gente insere um professor que chega depois, numa substituição, ele fica aqui embaixo. Aí, se você quiser botar na ordem, só é clicar aqui, que ele fica na ordem alfabética. Bom, então, já inserimos diversas aulas, os professores e tudo mais, hora de gerar o horário. Nós bloqueamos também os horários. Vocês estão vendo que aqui está um xizinho no 6º horário das turmas do 6º ano. Aqui aparece de lado as turmas que a gente colocou, do 6º ano até o 1º ano. Aí aqui está dizendo que está bloqueado aí. Bloqueado, porque a gente bloqueou o 6º horário das turmas do 6º ano. Estão todos os professores lá, hora de criar o horário. A gente vem aqui em criar novo. Clica aqui. Gente, nesse momento, se por acaso a gente tivesse colocado uma disponibilidade a mais ou a menos, o horário não fosse possível de fechar, ele alertava a gente aqui, tá certo? Dizia que não podia criar o horário. Eu vou mexer aqui, por exemplo, num professor que tem muita aula. Deixa eu ver aqui. Professor que tem muita aula. Luciano. Eu vou mexer aqui, eu vou deixar Luciano somente com 5 aulas aqui, por exemplo. 10 aulas, pronto. Tá, 10 aulas disponíveis.
Agora eu vou tentar criar o horário aqui, para vocês verem o que é que vai acontecer. Olha, ele já me avisa que não pode criar o horário, por quê? Porque o teacher Luciano tem 16 aulas e eu só marquei 10 aulas disponíveis para ele. Aí ele já dá a opção aqui de você dizer quais são as aulas deles, olha, mostre as aulas, mostre o tempo livre. Mas aí o mais rápido aqui é a gente vir aqui e mostrar o tempo livre. E abrir mais aulas para o professor Luciano, ele tem que ter 16 aulas, ele tem que estar aqui no mínimo 3 dias, né? Vou deixar 4 dias aqui, porque tem hora de atividade e tal, a gente organiza aqui. Ah, agora já é possível. Quer ver? Deixa eu ir de novo aqui, criar horário. Ele já não deu aquele alerta. Então, a gente já pode vir aqui e iniciar criação de horário. Está criado o horário. Na hora que a gente vem também aqui, olha, em criar horário, você tem a opção de escolher a complexidade da criação, se é enorme, se é grande, se é normal. Eu prefiro deixar aqui no grande, no médio. Aqui, se permite relaxamento das regras. Por exemplo, eu disse que o horário deveria ter aulas simples. Mas aí o programa não conseguiu botar aula simples do jeito que eu pedi em todos os professores. Aí tem dia que ele agrupa. Por exemplo, ele agrupou ciências aqui no 7º ano A. Tá vendo? Tá agrupada. Era aula simples, mas apareceu aqui, ó, ciências. Isso quer dizer que foram 2 aulas simples que apareceram juntas. Essa de português está grandona aqui, por quê? Porque é uma aula dupla. Essa de educação física também é uma aula dupla. Por isso que aparece dessa forma. Aí ele tem essa opção de permitir relaxamento ou ser bastante rigoroso com o que eu determinei lá nas condições, né? Eu prefiro deixar aqui permitir relaxamento, não rascunho. Rascunho ele faz de qualquer jeito. Então, eu prefiro deixar na média, aqui na média e aqui na média, que geralmente é o padrão, certo? E ele me dá um relatório aqui embaixo, ele me diz quais foram as condições que ele não conseguiu atender. A gente vem aqui nesse sinal de mais, e ele vai dizer, olha, por que não está aparecendo lá em cima? Ele está dizendo que a distribuição de cartões de português, no máximo, ele não mostrou lá em cima, mas assim, quando a gente clica aqui, geralmente ele mostra. Aqui, pronto, aqui é porque ele está dizendo que português, eu botei aulas simples, mas ele juntou 2 aqui. Está vendo? Não tem problema, né? Nesse caso, é um erro irrisório. Aqui, gente, ele fechou na minha cara, acontece disso, né? Acontece, deixa eu abrir o teste aqui, eu acho que é esse. Vamos lá, criar horário, ele cria. Gente, agora criei um horário, mas apesar de no início ele dizer que não me alertou muita coisa, nada de impeditivo, mas esse horário aqui que ele acabou de criar, apareceu um computadorzinho muito triste, informando que um cartão não foi colocado. Eu tentei criar, às vezes a gente tenta uma vez, 2 vezes, e não encaixa de jeito nenhum. Nesse caso aqui, desculpem, foi essa aula de matemática. Quando eu clico aqui nesse cartão, ele está dizendo que é uma aula de matemática da 1ª série B. Eu não consigo colocar ela aqui, deixa eu ver se eu consigo. Olha, eu consegui colocar ela aqui, mas vocês estão vendo que tem um tracinho vermelho ao lado da aula, um tracinho vermelho indica que eu coloquei aula para este professor, porém, o professor Janimar, ele pediu para eu não colocar a aula dele, ele pediu para eu não colocar a aula dele na sexta-feira. Então, no momento que eu coloquei a aula dele aqui nesse 4º horário, ele ficou com um tracinho, a aula ficou com um tracinho aqui, me alertando. Nesse caso, o que é que eu posso fazer? Eu vou olhar na disponibilidade dos professores, qual é a melhor saída. Se eu vou liberar a aula de outro professor, digamos que o professor, a professora auxiliadora
Um exemplo, ela tem 2 aulas em sala de aula, mas ela tem mais pelo menos uma de hora atividade nesse turno da tarde. Eu posso liberar aqui e negociar com ela qual dia que ela vai ter a hora atividade, entendeu? Para ir abrindo possibilidades para o programa atender, já que ele não está fechando. Peraí, deixa eu mexer aqui com o professor Fábio, eu vou liberar aqui a sexta-feira. Ele me pediu para não vir na sexta, mas eu vou liberar aqui a sexta. Aí a gente vê que dia bota a hora da atividade dele, combina com ele. Agora deixa eu ver se fecha o horário. Agora fechou. O computadorzinho pulou de alegria e mostrou que fechou o horário. Diz que algumas condições não foram atendidas, novamente. Que ciências ficaram com 2 aulas aqui, outra aqui, mas tudo ok, sem problema, né? E assim, o português também, ele juntou 2 aulas aqui, certo? Aí, como é que eu fecho essa verificação que aparece? Aqui em cima, nesse martelinho. Quando você está verificando, você vem aqui em cima, tem esse martelinho, você altera, certo? Bom, eu estou com o horário gerado, prontinho. Olha, ficou muito miudinho aí e tal. Eu tenho como aumentar essa visualização? Ou eu posso mexer nele, algumas coisas que posso, sim. Olha, você veja que aqui você tem a opção de, nessa barra, aumentar ou diminuir aqui, para visualizar maior ou menor. Aí eu quero mexer nas aulas de educação física, que no 6º ano, junto com essas de português. Deixa eu ver se dá para mexer. Olha, eu posso trazer para cá, aí eu posso deixar aqui embaixo para mexer nessas aulas, olha. Posso trazer o cartão aqui, não estou gostando desse jeito, eu vou mexer aqui nessas aulas dessas 2 turmas. Espera aí, geografia, eu estou vendo que geografia está aqui no nono, no nono A, e está nessa outra turma. Eu só posso encaixar geografia nessa... Opa, essa aula é de qual turma? Quando eu estou com o cartão selecionado, percebam que fica verde aqui em cima, onde tem a turma, ó, 6º ano A está verde. Se eu tentar botar esse cartão no 6º ano B, ele não entra, porque está dizendo que essa aula é de geografia. Eu consigo colocar aqui? Não, porque nesse 5º horário, geografia está nesta turma. Se eu quiser botar geografia neste horário aqui, neste 5º horário, eu tenho que tirar esta aula de geografia do 7º ano, trazer aqui para baixo, para poder trazer geografia dessa turma para aqui. É essa alteração que você pode fazer manual. Opa, eu cliquei aqui numa aula de português. Quando eu passo o mouse em cima, aqui na lateral ele já diz do que é a aula. 6º ano A, essa outra é do 6º ano B. Opa, português do 6º ano B. Vou botar no 1º horário. Gente, eu botei português aqui do 1º B, olha o que aconteceu. Está com a barrinha verde. Por quê? Porque a professora Lisandra, ela não pode no 1º horário. Então, o tempo livre dela aqui, olha, 1º horário, ela não pode. Não pode, então eu tenho que trazer para o 2º mesmo. Tenho que trazer para o 2º, eu não vou conseguir mexer, então, com essa aula de geografia. A não ser que eu combine com a professora Lisandra, de botar ela no 1º horário, veja a possibilidade dela trocar de horário onde ela está, e assim organizar. É assim que a gente organiza. Se você vê que você tentar colocar no lugar errado, eu não consigo colocar essa aula de educação física aqui no 6º ano A. Por quê? Porque ela pertence ao 6º ano B. Olha, ela mostra onde fica verdinho, ela diz quais são as possibilidades. Essa aula de educação física é do 6º ano B, e quando eu clico nele, fica verde também os horários que eu consigo colocar o cartão. Eu consigo colocar a aula. Essa é outra de geografia. Onde é que eu posso colocar? Só posso colocar no 1º horário. Por quê? Essa professora já está lotada. Então, essa alteração aqui, eu não consigo mexer. Sim, eu estou mexendo com os cartões aqui. Pode acontecer de ficar esse filtro, esse nome filtro aqui embaixo. Se acontecer isso com vocês, é porque fica mostrando somente as aulas de uma determinada turma, se estiver fora. Aqui está faltando aula, por exemplo, do 6º ano B, 6º ano A.
Se eu quiser ver somente as aulas do sexto ano A, eu tenho que selecionar sexto ano A. Isso aqui já é algo mais complicado um pouquinho, mas é melhor a gente deixar aqui em filtro, é melhor a gente deixar total, porque mostra todas as turmas. Quando você clica com o botão direito do mouse, tem a opção de marcar os filtros, professores, turmas, disciplinas, mas aí acaba atrapalhando a visualização, tá bom? Vocês vão aprendendo aos poucos e depois vocês vão aprender a usar esses filtros. Porque, por exemplo, professor, se eu clicar aqui e escolher o professor Luciano, aí fica aparecendo aqui, Luciano, filtro Luciano. Se eu clicar nessa lupa, ele vai mostrar quais são as aulas do professor Luciano. Só que como o nosso programa não está cadastrado, a gente não pagou por ele, aparece essa barra branca aqui no meio, tá vendo? Então, por isso que tem essas complicações. Bom, então eu prefiro deixar no total. Esqueça, por enquanto, essa história de filtro, mas quem quiser se aprofundar, já sabe que tem um manual lá no site, eu vou deixar o link do manual. Gente, eu tentei trazer a aula de geografia, mudar aqui, botar de português, mas vocês viram o que aconteceu? Olha o problema. Eu não consigo colocar essa aula de ciências aqui no horário. Então, mas eu fiz tudo isso, não deu certo. Eu posso desfazer o que eu fiz? Como é que eu desfaço o que eu fiz? Um Ctrl Z, Z de zebra, vai desfazendo. Eu fiz tudo isso, mas não deu certo. Eu vou desfazer, Ctrl Z, você vê os cartões sobem e descem. Vou voltando aqui, eu vou desfazendo tudo que eu fiz e vou voltar para o meu horário completo. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Não. Já que eu tentei alterar e não deu certo, eu vou desfazendo até o ponto em que deu certo. Certo, pessoal? Perguntas? Joalisson está com a mão levantada, Helena. Pode falar certo. Agora? Pode. Boa noite, Helena. Eu, enquanto você estava explicando, eu estava tentando simular um horário aqui, que da minha escola que é pequenininha, e aí eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, a professora aqui de ciências, ela tem 4 aulas em cada turma e ficou todo quebrado. Por exemplo, ela ficou um dia que ela dá do segundo horário até o quinto, no outro dia também. Então o planejamento dela iria ficar quebrado, em tese. Como é que a gente faria para resolver esse problema, para deixar ela com ela tem quantas turmas? 4 turmas. 4 turmas de 4 aulas, 16 aulas. Para ela ficar completinha, se sua escola é pequena e você consegue equalizar, por exemplo, se sua escola tem 5 turmas, você sabe que você tem que ter 5 professores simultaneamente dando aula. Não é isso? Então, se você tem que contar com 5 professores na escola todo dia. Ou então, por exemplo, se os professores... Como a gente está fazendo no horário analógico, a gente não coloca assim... Peraí, a professora de português, na terça-feira, ela dá os 3 primeiros horários. Não, mas aí vem artes e compõe aqui com ela vai embora na hora do intervalo, porque ela vai para outra escola, mas tem artes que vai dar os outros 2. Então, você equaliza e deixa ao número X de professor igual ao número de turmas, não é isso? Que é para não deixar quebrado. Aí você vem aqui na disponibilidade dela, digamos que a professora... chama-se Graciele, é de português. Para ela não ficar quebrada assim, eu quero deixar ela justinha, eu sei que ela tem 16 aulas, e eu quero que ela fique justinha, para não ficar, ela não vai ficar reclamando, vai ficar complicado. Então, vamos lá. Se eu deixar aqui, no meu caso da nossa escola, que são 6 aulas por dia, 3 vezes 6 vai dar 18 aulas. Mas ela tem 16, eu vou deixar 16 horários fechados. Quando a escola é menor, como no meu caso da sua, você deixa bem fechadinho, assim como você vai fazer o horário, né? A professora Graciele tem 16 aulas, ela vai dar 3 dias de 5 aulas, mais um dia de 1 aula. Agora, no final, alguém vai ter que dar as outras 4 aulas. A gente sabe que tem aquela questão dos buracos, né? Que tem professor... A gente deixa os buracos organizando para não faltar aulas, não faltar professores, porque tem que ter o número X igual de professores. Mas se você quiser que ela fique bem fechadinha, você marca somente as 16, por exemplo, nos dias que ela pode.
Entendi. Então, mas tem que ter uma prudência aí, não é? Porque se você fizer isso com muita gente, vai bagunçar tudo, não é isso? Exato, exato. É importante numa escola pequena em que você organiza, você como está fazendo, você não já sabe, na segunda-feira eu vou poder contar com Dinamor, Mariel, Danilo, se eu tenho 13 turmas, eu tenho que ter, a cada aula, eu tenho que ter pelo menos 13 professores aqui. Então, a gente não vai equalizando, se a gente sabe que o professor tem que sair na hora do intervalo para outra escola, tem que ter outro para estar ali. Então, é importantíssimo a gente fazer também no papel a disponibilidade por dia. No dia tem que ter um número igual ao número de turmas, ou superior, né? De professores disponíveis. Tá, ok, obrigado. E equalizar, não deixar o tempo totalmente livre, né? Nesse caso aqui, a Graciela está totalmente livre, não era muito viável para ela. E assim a gente vai evitando essas lacunas, né, de aulas. Sim, mas, Alisson, o sistema também permite, quando você está logo no início da criação de turma, aqui, mas você pode vir aqui também, você já está no horário feito, você tem a opção de vir aqui em escola, que é onde tem as informações aqui sobre quantas aulas são, você pode editar tudo depois, né? Você tem a opção de vir para essas regras também, que para evitar lacunas do professor, onde é lacunas do teacher, cadê? Aqui é perguntando se os estudantes vão ficar com lacuna. Na nossa escola a gente não tem essa opção, né? Agora os estudantes, os professores, cadê? Onde é que tem teacher, gente? Aqui, não, teacher. Estudantes, aqui. Perguntando se a gente quer deixar lacunas para os professores. Você bota aqui que não quer deixar lacunas. É aqui, certo? Achou, ótimo. Pois é, quando você vem aqui em escola, e vem aqui em schedule e type, aí você vem em lacunas dos professores, que não me lembro mais onde, aqui, pronto. E você bota não. Aqui essa parte não está traduzida, infelizmente. Aí evita, tá certo? Mas você também bloqueando os horários aqui, que ele está disponível, deixando o número bem mais apertado, fica melhor. Certo? Dúvidas? Mais dúvidas, Sônia? O microfone está desligado. O microfone está desligado, Sônia. Ou é o meu aqui que está com problema? Tá É minha desligado. desorientação mesmo, desculpe. Heleno, Alcida diz o seguinte: a aula cadastrada como dupla contabiliza 2 vezes. Exemplo, aulas semanais 4, dupla, aulas semanais 4 duplas, significa que cadastrou 8 aulas, correto? Exato. Uma aula dupla vale por 2 aulas, né? É dupla. Então, a gente tem componentes com 1 aula, 2 aulas e 4 aulas, né? Anali faz um comentário. O bom dos buracos é que podemos utilizar para a hora atividade. É verdade, também tem essa vantagem. Quando você termina o horário, você formou um horário aqui. Se você quiser verificar como é que está a situação, você tem como visualizar o horário do professor. Como é que a gente faz, gente? Vem aqui em visualizar a impressão, certo? Gente, agora, como a gente não pagou pelo programa, gente, esse programa é caríssimo, viu? Vocês querem saber qual o preço? Quem quiser pagar, é só $120. $120 o preço básico, viu, pessoal? O prêmio é $500 e o Pro é $1.995, e aqui você conta com a ajuda de uma pessoa fazendo horário contigo. Como eu já disse, é caríssimo. Então, a gente não pagou, aqui a gente está tentando usar da melhor forma possível, mas não pagou. Quando eu gerei o horário aqui, eu venho em visualizar a impressão, aqui salvar, deixa eu salvar aqui, né? Vem aqui em visualizar a impressão, ele está mostrando aqui o horário, tá bom? De início,
ele já mostra bem grande aqui, a tela fica esse nome, por favor, registre, já atrapalhando as informações aqui do horário, tá bom? Mas vocês têm a opção de redimensionar aqui a tela, porque ele estava desse jeito, ele estava bem grandão. Vixe, como ficou estranho agora. Mas aí você tem a opção de redimensionar, eita, deixar aqui, ó, né? Eita, ele agora não quer ficar de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui. Ele agora não fica. Ah, pronto, consegui. Vocês vão conseguir também tentando assim. Por quê? Para não atrapalhar esse nome, ó, eu baixei demais agora, já fez. Quando você clica aqui nas listinhas, ele tem a opção de você redimensionar. Eu vou subir um pouquinho mais. Se ele subir muito, é porque é através de percentual. Mas é bem aqui, ó. Não consigo mais, não. Não consigo. Eu consegui naquela... Ah, agora deu certo. Vocês vão conseguir também. Isso aqui porque a gente não está apagando e ele está dizendo que nós estamos com a versão de avaliação. Mas tudo bem. Eu tenho como imprimir isso? Tenho como imprimir. Eu tenho como salvar isso aqui no computador? Tem. Eu venho... Sim, aí aqui está mostrando só o 6º ano A. Como é que eu vejo as outras turmas? Eu venho nessa setinha aqui, ó. Setinha, próxima página. 6º ano A, 6º ano B, 7º ano A, 7º B, e assim ele vai mostrando todas as turmas. E eu posso compartilhar essa informação no grupo da turma, posso imprimir. Vocês vejam que aqui está mostrando, quando você dá um cliquezinho, ele aumenta a visualização, um clique. Aqui está mostrando o horário que inicia e termina cada aula. Como eu não... esse aqui está configurado direitinho. Aqui tem o nome do professor e o nome da disciplina em cada uma das aulas, tudo bem bonitinho. Eu posso mexer nesse layout aqui. Lá na minha escola, a gente gosta que o nome dos dias fique aqui de lado. Tem como botar primeiro o nome dos dias em vez das aulas? Tem. Vem aqui em modificar o atual. Modificar o atual. Os horários, eles chamam de períodos do dia, horários do dia. Então, aqui está dia e período. Os dias estão nas colunas e as linhas estão, ou os horários estão nas linhas. Linhas estão os horários, os períodos. E aqui, as colunas estão os dias. Você pode inverter. Você pode botar período aqui nas colunas e pode botar dia aqui. Aí ele pergunta se deseja ajustar a largura da página, você vai ficar bem largo, ou se você desmarcar o horário, você vai ver que vai ficar meio quadradinho. Como a gente está usando a versão gratuita de avaliação, fica melhor aqui nas colunas a gente ajustar a uma página. Todas as colunas ficam cabendo em uma página. Agora que a linha não bote ajustar a altura de uma página. Por quê? Porque na hora que você for imprimir, vai aparecer esse nome vermelho, por favor, registre. Por favor, registre vai aparecer e vai atrapalhar tudo. Não vai dar para enxergar, tá certo? Você vê que aqui esse nome ficou bem grande, esses nomes aqui, olha, primeiro horário, começando às 13. Aqui está mostrando o horário que a gente criou ainda no plano de retomada, entendeu, pessoal? Por isso que tinha um intervalo de 5 minutos entre uma aula e outra, está meio estranho aqui, não leve em consideração a isso. Mas, olha, está bem grande essa fonte. Eu posso alterar isso? Pode. Eu clico com o botão direito aqui em cima deste campo e eu posso fazer alterações. Olha, fonte do tempo. Eu posso vir aqui, posso dizer que se eu quero negrito, tal, posso escolher até o tipo de fonte que eu quero. Eu quero essa fonte aqui. Eu quero o itálico. Eu vou diminuir um pouquinho, está muito grande, está enorme. Diminuir, ok. Olha, você vê que ficou menorzinho agora. O horário que termina e inicia. Aqui, aliás, foi aqui, clicando com o botão direito, em cima do horário. Aí aqui, ó, fonte do tempo, eu alterei esse tempo aqui. Se eu quero a fonte da aula, que no caso é esse número aqui, eu posso diminuir, está muito grande. Eu vou diminuir aqui para 44, posso diminuir, ó, diminuiu. Ah, eu tenho mais a opção de mexer? Tenho. Tá vendo esses quadradinhos aqui? Eu digo se eu quero que fique centralizado,
Ó, o horário que inicia e termina centralizado. Eu vou botar o número da aula centralizado, é melhor. Assim, pronto. Certo? Esse nome segunda, terça, quarta, quinta ficou muito pequeno. Eu clico com o botão direito em cima dele, venho aqui em fonte e aumento. Aumentar aqui, vou deixar em 65%. Olha, aumentou, ficou melhor de visualizar. Os professores e as disciplinas têm como modificar? Tem. Eu clico aqui no nome da disciplina, aí pergunta se eu quero imprimir a disciplina, o nome completo, se é somente o primeiro... Na disciplina é o nome completo mesmo. Mas você tem a opção de se você desmarcar aqui, fica somente a abreviatura, tá vendo? Aqui já mostra uma visualização. Então, aqui fica só geo. Se eu quero o nome completo, eu marco aqui, aparece geografia. O nome da professora está aparecendo aqui, Eva. Eu posso desmarcar se eu não quiser. Se eu quiser somente o nome da disciplina, Sim. eu posso desmarcar. Sônia, o microfone está aberto. Agora, se eu quero marcar se eu quero que a... Sônia, o microfone está aberto. Heleno? Oi? Tem uma... Alcida pede para você mostrar de novo como é que registra o tempo livre. Registro. Certo, mostro. Certo, gente? Então, na hora de imprimir, se você marcar aqui professor, o nome completo do professor está aqui. Aí você escolhe onde quer, se quer no meio, se quer... Você escolhe, tá vendo? Tem as opçõezinhas aqui, onde vai ficar na célula. Então, é bem customizável, né? Gente, só para finalizar essa parte aqui de impressão, aí você imprime normalmente na sua impressora, ou você pode configurar para salvar um PDF. Você vem aqui imprimir. Eu vou já lá para aquela parte, viu, Sônia? Aí, configurar a impressora, eu posso vir aqui, Microsoft Print to PDF, salvar em PDF, e salvar em alguma parte do computador. Eu já configurei aqui, a impressora está com imprimir em PDF, né? No caso, ele cria um arquivo. Quando eu clicar em imprimir, ele não está aceitando, né? Por quê? Porque a gente não pagou aqui o aplicativo, né? Tudo bem, também não queria. Vamos prosseguir. Então, gente, deixa eu ver se ele permite gerar. Permite, pessoal. Dá aquele aviso, mas permite. Então, só é você botar o nome, tá certo? Ele avisa que você não pagou, mas você consegue imprimir, mesmo ele avisando que você não pagou. Você bota continuar e vai ok e imprime, tá bom? Nessa parte de imprimir também, por mais que esteja configurado continuar, por mais que esteja configurado aqui PDF, você pode escolher na hora a impressora que você tem configurada no seu computador e imprimir. No caso, ele vai imprimir todas as páginas, certo? Lembrando que aqui você passa de turma por turma. E você pode tirar um print também. Eu vou voltar lá porque a professora perguntou daqui a pouquinho. Tirar um print e compartilhar onde for preciso, né, gente? Ou pressionar, ou colar no Word, ou em qualquer outro meio. Vou fechar aqui a visualização de impressão, vou fechar para voltar lá para onde a professora Alcinda perguntou como mexe na questão do tempo livre do professor. Não foi isso, Sônia? Alcinda? Sim, Helena, sim. Ele está com essa dúvida, né, Alcinda? Então, o professor está cadastrado. Se eu clicar aqui, por exemplo, na professora Eva, ela tem aqui diversas turmas, e eu preciso bloquear, eu não quero, ela tem, quantas aulas? Ela tem 18 aulas. Ela está totalmente aberta aqui. Eu vou bloquear, ela não vai poder mais vir na sexta-feira. Ela arranjou um outro emprego, não vai mais poder vir na sexta-feira. Eu vou aqui e bloqueio. Você perceba que se eu clicar aqui na sexta-feira, ele vai mudando todas as disponibilidades da sexta. Olha, um clique permite tudo. Outro clique, tá? Esse sinalzinho é condicional, ou seja, sistema, só coloque a aula na sexta-feira, se não tiver outro jeito, é que você coloca a aula na sexta-feira para essa professora. E tudo vermelho diz, sistema, não coloque a aula para essa professora na sexta-feira. Aí, se eu gerar um novo horário, ele
vai evitar, não vai colocar aula para a professora. Não fechou, tá vendo? Nesse momento, a gente já vai ver em que disponibilidade a gente vai mexer. Por quê? Porque sobrou uma aula de história. Às vezes a gente clica novamente e ele encontra outra solução e vai e coloca a aula. Mas nesse momento, olha, ficou pior. Ficou 2 aulas de língua portuguesa sobrando aqui. Por quê? Porque eu já estou percebendo, aliás, esse horário tem essa particularidade, e na sexta-feira tem poucos professores aqui na escola. Então, eu precisei mexer com Eva pediu um dia, mas na sexta-feira não vai ser disponível. Não, Eva, não tem condições. Vamos tentar a segunda-feira? Combine lá na outra escola, veja se dá certo você ir na segunda-feira, porque aqui a disponibilidade dos outros professores não está dando. Eu estou observando aqui que tem pouco professor na sexta-feira. Eita, na segunda é outro. Então, acontece muito isso, gente, de você estar organizando o horário e quando dá fé, sobrar cartão. Quando a gente sobrar cartão, diga assim, sobrar aula. Esse que fica embaixo, o programa chama de cartão. Quando a gente está fazendo horários no analógico, no papel, também não sobra, assim, nesse sistema, ele não é milagroso. É necessário a gente equalizar, como eu já tinha dito antes, observar quem pode na segunda-feira e quantas aulas esse professor pode na segunda-feira, quem pode na terça, quantas aulas pode na terça, equalizar, porque senão o programa não tem como fazer milagre, tá certo? É importantíssimo essa equalização. Outras perguntas? Não, Heleno, muitos elogios, né? Obrigado. Que a oficina foi excelente, tem gente louca para colocar em prática, tem gente dizendo que o horário é muito difícil, mas que vai tentar fazer, certo? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Para finalizar, eu só gostaria de dizer uma coisa, se eu quiser montar o horário, se eu não quiser gerar ele aqui automaticamente, eu tenho como ir arrastando os horários de todas as turmas, tenho como ir arrastando. Quando eu retiro todos os cartões, né? Onde é que retira todos? Gente, tem muitas outras ferramentas, viu, gente? Esse sistema tem muitas ferramentas. Vocês podem acessar o site do programa e podem também verificar no YouTube. O YouTube, muita gente ensina a utilizá-lo. Olha só, se eu quiser remover todos os cartões, eu venho aqui, remover horário. Aí eu removo todos os cartões. Eles estão aqui embaixo. Se eu quiser ir fazendo igual como eu faço no papel, eu tenho uma opção. Olha, essa aula aqui de arte, sexto ano A, botei aqui. Depois essa outra, sexto ano A, eu quero botar junto. Eu posso ir fazendo um por um. Na hora que eu clico aqui, olha, eu posso ir botando. Certo, gente? Aqui eu botei na segunda-feira, esse professor de arte não pode na segunda, é na quinta ou na sexta. Veja que lá em cima aparece o verdinho. Olha, porque esse professor de arte só pode na quinta e na sexta. Ah, essa aula é dessa turma. Aqui é de qual turma? É dessa. E você pode ir fazendo também, tá certo? Olha, ele só entra no lugar certo. Ah, é dessa turma aqui, sétimo ano A. E por aí vai. Então, são muitas possibilidades, gente. É uma ferramenta aparentemente simples, mas muito poderosa. E se a gente aprender a usar, os primeiros dá trabalho, viu, gente? Não se angustie nos primeiros, que ele dá trabalho sim. Mas é possível a gente aprender. Eu aprendi, depois de 2 meses de uso, eu aprendi. Agora, o que acontece? 2 meses não, mais 1 mês. Nós estamos com um horário que não é o programa que não é pago. Como é que eu vou salvar, só para finalizar, como é que eu vou salvar esse horário total aqui, esse que aparece todas as aulas da semana? Se eu mandar imprimir esse horário total, imprimir, visualizar a impressão, aí aqui, olha, cartaz das turmas. Cartaz das turmas. Vocês estão vendo que está aparecendo aqui, olha, por favor, registre. Infelizmente, como a gente não pagou o programa, aparece assim. A da turma ainda tem a possibilidade de você ajustar. Uma turma, se for uma escola que tem muitas turmas, não tem como você criar
não tem como criar essa visualização e mandar imprimir, porque vai aparecer dessa forma. Qual é a sugestão que eu dou para finalizar a nossa dica, as nossas dicas? Você criou o horário, você salvou o horário, ok. Para salvar essa tela aqui com o horário, você pode tirar um print da tela, tá bom? O atalho para tirar o print é a tecla do Windows, né, a janelinha do Windows, mais Shift, mais S. Você já tira um print e você salva no Word, manda no WhatsApp, você faz o que bem entender com essa captura, né? Você pode colar no Word e assim você está com um horário salvo. Já que a gente não tem a opção de imprimir o horário total, sem ser no modo pago, sem aparecer aquela informação. Tá certo, pessoal? Então, fica à disposição, Sônia. Sim. Heleno, em nome da sexta DIREC, do NT da sexta DIREC, da oitava DIREC e da 10ª DIREC, agradecemos profundamente a sua disponibilidade em estar compartilhando conhecimentos na noite de hoje conosco, né? E querer também dizer que esse trabalho que a Heleno está fazendo na parceria, gente, é um trabalho voluntário. Então, qualquer um de vocês que se sintam confortável em apresentar algum software e dividir conhecimento com os professores, pode procurar a Reinos na sexta DIREC, que agenda a oficina da oitava DIREC, Joaquim, e aqui na 10ª DIREC pode me procurar também, tá? Que a gente marca as datas, tudinho, marca a reunião. Então, quem quiser divulgar conhecimentos e socializar com outro, alguma experiência também que tenha na escola, certo? Pode nos procurar, que a gente está aberto a atendê-los. Então, Heleno, muito obrigada. A professora Suenira precisou se ausentar, mas em nome da professora Suenira, a gente agradece profundamente, assim como agradece também a participação dos cursistas, né? Nós começamos a oficina de 7h10, são 21 horas, quase 2 horas de oficina, e todo mundo permaneceu aqui, né? Então, significa que a nossa estratégia, graças a Deus, deu certo, né? E com seu carisma também, que isso é muito importante. Ana lhe pergunta se receberá algum material. Sim, eu vou divulgar no grupo, tá certo, pessoal? Eu agradeço de montão, vou divulgar no grupo. Inclusive, tem até uma outra sugestão. Quem, por acaso, não se familiarizar com esse programa, quiser tentar um outro, tem uma opção da Universidade de Maringá, Universidade Estadual de Maringá, o centro lá relacionado à informática, criou um sistema, esse é online, faz um cadastro, não precisa baixar programa, porque é direto no site, e fica salvo também, certo? É parecido com esse, cadastro professores, cadastro das disciplinas, tem um videozinho bem simples, ensinado, 12 minutos, que se alguém não se familiarizar com esse e quiser tentar a outra opção, tem lá a outra opção. Não tem como a gente se estender mais, mas eu vou deixar o link do vídeo, o link do site e tudo mais, para quem quiser ter essa outra opção também de gerar um horário de forma automática, para a gente parar de sofrer tanto com o horário, né? Pois eu agradeço de montão. Pessoal, quem não assinou a frequência, por gentileza, assine. Joaquim, você ainda está... Sim, a gente vai disponibilizar a gravação da oficina, certo? Daqui para segunda-feira, a gente coloca no YouTube e coloca o link lá para vocês. Por favor, encerre, amigo. Eu? Ou Joaquim? Joaquim? Você, Heleno. Pois muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado, Joaquim, obrigado, Sônia. Eu agradeço por estar nessa oportunidade de partilhar conhecimento. Eu acho tão bom quando alguém me ensina algo. Todos nós, Heleno, queremos agradecer em nome dos NTEs da 6ª, 8ª, 10ª DIREC por sua disponibilidade. Aprendi muito. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas. E não se esqueçam, segundo Eterne, segundo Encontro de Tecnologias em Educação,
do Rio Grande do Norte. 22, 23, 24 e 25 de novembro. Inscrições abertas. Boa noite a todos. Um abraço, Sônia.